Senhores, boa noite. Me chamo Marcos França, estarei com vocês hoje, aqui sendo o mediador, né, do evento. E, primeiramente, eu gostaria de saudar e agradecer a presença de todos vocês, né? Esse evento é uma promoção da Samarco, né? Faz parte do programa Força Local, né? Especificamente no pilar de desenvolvimento e qualificação de fornecedores, né? Nós estamos aqui na realização de uma palestra junto com o Alexandre Ribeiro, né? E eu gostaria de, neste começo, pedir para vocês buscarem uma posição confortável, né? Verificar se o áudio está adequado, está ok, né? Se não tiver, por favor, comente aí no chat que a gente vai fazer os ajustes necessários, né? E pedir, por gentileza, que vocês escrevam o seu nome, o nome da sua empresa ou instituição na qual você faz parte, você representa, aqui no chat, né? Para que a gente possa fazer o check-in e garantir, ao final do evento, ao final dessa troca de informações, de conteúdo, né, que a gente preparou com muito carinho, que o Alexandre preparou com muito carinho, a gente garantiu o certificado de todos que estão aqui, né? Fique à vontade também para utilizar o chat para a gente fazer comentário, trazer questões para o palestrante, né, dúvidas. Esse momento é importante para isso. Eu, enquanto mediador, receberei, né, estou contando com o apoio do Gabriel Murta e da Raquel Graciotti, receberei essas informações e passarei para o Alexandre para a gente tornar essa fala aqui uma fala mais interativa, mais dinâmica, né? A palestra de hoje é sobre gestão comercial e tem por objetivo apresentar a importância, né, de uma boa gestão da área comercial voltado para as empresas, né, as empresas que a gente tem essa compreensão que atuam ou pretende atuar nesse encadeamento local, né, do Espírito Santo e em Minas Gerais, voltado diretamente para a mineração e principalmente para qualquer outra empresa do território, né, e de modo que a gente consiga trabalhar pensando estrategicamente a implantação desse plano, né? Então, nesse momento, Alexandre, eu passo a palavra para o Alexandre Ribeiro. O Alexandre Ribeiro é Master Coach, formado pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ele tem experiência em diversas áreas associadas ao desenvolvimento humano e crescimento de empresas e equipes, né? Incluindo planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios, gerenciamento de linha de produtos e marketing de produto, né, como business coach, possuindo experiências no trabalho com líderes e com empresários, né, desenvolvendo o potencial empreendedor dessas lideranças e desses gestores, né, visando o sucesso aí dos negócios, o qual essas lideranças estão conduzindo, estão à frente. Alexandre, muito obrigado, né? Excelente palestra, estamos aqui para apoiar na mediação. Boa fala. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Espero aí contribuir aí para o máximo, né, com todos os presentes, ajudando aí a Samarco, a DVF, a cumprir aí o seu papel principal aí no desenvolvimento desse programa, que é a capacitação, o desenvolvimento das empresas dessas regiões que o Marcos bem citou. Eu preparei essa apresentação, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Me deu sinal, caso... Marcos, está ok aí a disponibilização da tela? Para mim está ok, Alexandre. Podemos seguir. Bacana, então. Eu preparei essa palestra, pessoal, vou apresentá-la em 3 momentos. A gente vai fazer uma introdução, eu gosto muito de trabalhar uma parte bem reflexiva na introdução, até para que a gente se prepare melhor, tanto do ponto de vista de espírito mesmo e de preparação do preparação da nossa cabeça, da nossa mente para o que pode vir, né, do ponto de vista de conteúdo. E depois, no finalzinho, eu vou fazer na parte intermediária a apresentação do conteúdo e no finalzinho tem uns exercícios, algumas perguntas que eu chamei de para casa, né, para que vocês façam relativamente ao conteúdo. Se der tempo, a gente faz online, mas dificilmente vai dar, porque realmente esse conteúdo ele é muito amplo e eu, quando apresentei para o Marcos o conteúdo, a gente precisou lapidar muitas coisas, porque a gente teria tema aqui, a gente tem assunto para falar, né, para fazer mais do que um seminário, do que uma palestra aqui de 40, 45 minutos, mas nós pegamos pontos aqui que a gente acha essenciais para a gente fazer um bom trabalho, ok?
contem aí com 110% da minha energia, vou dar o máximo aqui para poder contribuir aí para o desenvolvimento de vocês. E no finalzinho também tem um brinde, tem um e-book da nossa empresa que a gente está disponibilizando para quem ficar até o final com a gente. Vamos lá? Então, olha só, primeira parte, uma introdução em torno ali de uns 10 minutos. Na segunda parte, a gente vai entrar no conteúdo, a gente vai falar talvez uns 25 minutos e depois o encerramento, cerca de 5 minutos. Como eu falei, eu gosto de começar com uma reflexão, então eu trouxe com esse título aqui, tema inspiracional, mas ele vai trabalhar, é claro, sobre a importância de uma gestão comercial que seja eficaz, ou seja, uma gestão comercial que venha de fato dar resultado, né, para a sua empresa, dar resultado para as empresas. Eu quero começar aqui, inclusive fica a dica de um livro que se chama O Mito do Empreendedor, é um livro escrito por um autor chamado Michael Gerber. Ele fala basicamente o seguinte: nós, quando decidimos empreender, você que me ouve, e eu mesmo lá atrás, quando decidi empreender, a gente acreditava em um sonho, a gente acreditava em alguma vontade de fazer alguma coisa, ainda que fosse ganhar dinheiro para fazer alguma outra coisa, mas em algum momento na nossa vida, quando a gente abriu a nossa empresa, alguma coisa, alguma vontade, algum sonho, alguma motivação a gente teve para a gente poder empreender. E o empreendedor, ele é aquela pessoa que olha para frente, que olha adiante, que acredita no que está fazendo e está ali disposto a superar todas as dificuldades para que ele alcance aquele sonho dele fazendo o que ele gosta de fazer. E à medida que nós empreendemos, a gente também precisa olhar para trás para avaliar os resultados daquilo que estamos fazendo, avaliar de que forma que aquilo está impactando as pessoas, está impactando o mercado, o nosso cliente, os nossos fornecedores, os nossos ganhos, a nossa forma de fazer gestão. Mas, basicamente, a gente é um técnico. Antes de empreender, nós sabíamos fazer alguma coisa, seja da experiência que a gente viveu no mercado, seja da nossa formação. No meu caso, por exemplo, eu me formei em engenharia civil, saí da faculdade, trabalhei por 2 anos, depois resolvi abrir a minha empresa de engenharia civil. Então, a gente normalmente é um técnico que ama aquilo que faz do ponto de vista técnico, mas em algum momento a gente precisa ter esses 3 olhos que o Michael Gerber fala. A gente precisa ter o olho do técnico, o olho do gestor e o olho do empreendedor. E aí, o nosso tempo, o tempo com que nós dedicamos, isso tudo que eu estou apresentando para vocês é fruto de pesquisa, nós acabamos dedicando 70% do nosso tempo para o viés técnico, para a dedicação técnica daquilo que a gente se dispõe a fazer. Porque é aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta de fazer. Apenas 20% para o lado administrador e 10% para o lado empreendedor. Isso é o que as pesquisas falaram para o Michael Gerber. E ele defende que a gente deveria dividir o nosso tempo de uma maneira igual, 33% para cada um, para que a gente tivesse melhor êxito em todas as áreas da nossa empresa. Eu trouxe esse exemplo porque vocês, em algum momento, provavelmente, com as minhas perguntas aqui, com a minha fala, eu vou chamar vocês a esse tipo de reflexão, mas, normalmente, vendas e marketing, elas não são as nossas áreas técnicas, elas não são as nossas áreas afins, aquelas áreas que a gente gosta, que a gente ama e que a gente decidiu abrir empresa por conta dela. Mas são áreas que são, sobretudo, são áreas fundamentais, são áreas essenciais para a gestão ou para o desenvolvimento e para o sucesso de um negócio. Vendas e marketing é o comercial. Nas próximas palestras aqui desse programa, alguém vai falar com você sobre marketing. Eu vou concentrar aqui hoje para a gente falar. Alguém vai falar sobre marketing, eu vou falar sobre vendas. Ok? Então, eu trouxe algumas perguntinhas aqui para vocês. Outro dia, no seminário, o Marcos trouxe essa frase que eu quero repetir agora com vocês. É uma frase que já foi falada por Kelvin, por Deming, por Kaplan, cada um no seu contexto, cada um com seus dizeres, mas ela fala basicamente o seguinte: o que não pode ser medido, não pode ser controlado. E se eu não controlo, como que eu vou melhorar? É aquele segundo olho do empreendedor que eu mostrei ali atrás, que é o olho encarregado de fazer a gestão. Na minha opinião, vendas é o coração das empresas. E eu vou justificar essa minha fala com 2 frases de
um mentor meu, de um professor meu, que é Brian Tracy, que é uma liderança, um ícone mundial aí do ponto de vista de vendas, que ele fala o seguinte: independente do seu negócio, independente do seu setor de atuação, se é engenharia, se é oficina mecânica, se é mineração, se é padaria, se é um barzinho que vende cerveja, se é um restaurante, você está num negócio de atrair, captar clientes e vender para esses clientes. Porque nada acontece enquanto a venda não acontece. É claro que a gente não abre o nosso negócio só para vender, só para ganhar dinheiro, mas imagina o seu negócio sem venda. Ele seria um hobby. Fazer o que ama e não receber por aquilo é um hobby, ok? Então, toda empresa precisa de dinheiro e o dinheiro entra por meio de vendas. Agora, me diz uma coisa e reflete um pouquinho. Se você fosse comprar a sua empresa, digamos que a sua empresa não fosse sua e você quer comprar a sua empresa ou ficou sabendo de uma oportunidade que ela tá à venda, que números seriam importantes para você analisar dessa empresa antes de tomar a decisão de compra? Faturamento? Quanto que a empresa fatura por mês, por ano? Qual o número de clientes ativos, por exemplo? Qual a taxa de conversão de clientes? Qual a margem de lucro que aquela empresa tem? E aí a gente poderia falar de uma outra infinidade de números, de dados contábeis, né, de imposto pago e etc. e tal, mas eu vou limitar a esses 4 aqui, só que eu só quero suscitar a sua reflexão a respeito de números que, porventura, seriam interessantes caso você fosse comprar a sua empresa. Agora fala para mim, você tem a gestão e controle total sobre esses números na sua empresa hoje? Se você disse sim, eu vou te dar parabéns. Se você não disse sim com assertividade, eu vou te chamar uma outra reflexão. Mas eles não são importantes? Se eles são importantes, você não deveria ter, talvez, a gestão e o controle total sobre eles? Como que isso fica? E aí eu quero trazer mais 2 reflexões para você. Hoje, na sua empresa, existe uma forte energia em vendas? Você segue um planejamento escrito de marketing, vendas e gera um fluxo contínuo de leads? Leads é uma palavra talvez nova para alguém, mas no slide seguinte eu vou explicar o que é lead, ok? Não se preocupe com isso. Lead, grosseiramente falando, é aquela pessoa que se interessa por um produto na sua empresa e pede um orçamento. É aquele cara que pergunta quanto que custa o seu produto. Você tem objetivos específicos de vendas nos quais está totalmente comprometido a alcançar mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, diariamente? Por exemplo, digamos que você queira vender no seu negócio 30 mil reais neste mês de abril. Hoje é dia 6. Então você já deveria ter vendido 6 mil até hoje. 6 mil vendidos até hoje seria um bom indicador de que você caminha para chegar no dia 30 dentro do valor que você pretende. Ok? Você tem um processo de vendas bem sucedido que converte em os prospects em clientes na maioria das vezes? Eu vou explicar no slide seguinte o que é prospect. Olha só, a ideia desse funil de vendas é para te mostrar que, eu vou pegar um exemplo hipotético aqui, de uma loja de material de construção. Eu abri uma loja de material de construção na minha cidade. Teoricamente, todo mundo que tem na cidade pode ser o meu cliente. A gente chama ele de suspect ou de suspeito. Todo mundo pode ser um cliente. Então, quem está ali na borda do funil, ali na área cor-de-rosa, eu preciso atrair essa pessoa. A partir do momento que a pessoa entra na minha loja, que ela passa a ser um visitante da minha loja, eu preciso converter essa pessoa em cliente. Mas ele já deu um primeiro passo. Ele também é tratado como prospect, que eu falei no slide anterior. Como converter o prospect em cliente? A partir do momento que eu me relaciono com esse prospect, ele se torna lead e ele se interessa em perguntar para mim quanto custa. Ele demonstra um grau de atenção ou de cuidado ou de interesse por aquele meu produto. Eu tenho, então, a oportunidade de vender para ele. Eu não vou chegar tentando vender os produtos da minha loja de material de construção para todas as pessoas da minha cidade, para todas as pessoas que estão na boca do funil. Esse é um grande erro que as pessoas cometem em venda. Nós precisamos primeiro entender a necessidade do cliente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só então eu vou vender para o meu cliente, ele vai passar na boca do funil e aí sim ele vai ser chamado de cliente. E como que você trabalha a continuidade aí, né? Você trabalha continuamente para conquistar e manter a satisfação e fidelizar os seus clientes. Fidelizar os seus clientes significa fazer com que o cliente passe na boca do funil mais vezes, né? Para que ele volte e compre e indique
principalmente você para as outras pessoas, a proposta de um negócio é criar e manter clientes, ok? Todo o seu lucro vem disso. Se você não vender, se você não criar e mantiver clientes, a sua empresa vai acabar, de uma forma ou de outra, ela vai acabar fechando. Ela vai acabar passando por dificuldades aí. A satisfação do cliente é a única medida do sucesso de um negócio no longo prazo. Se você está tendo sucesso, as pessoas recomendam o seu negócio, a sua empresa para outros. Bem, a gente está encerrando a primeira parte. O que você conclui com essa análise anterior? Quanto você acha que é importante ter uma boa gestão comercial do seu negócio, pelo que você viu até aqui? De 1 a 10, se você tivesse de dar uma nota para o grau de importância, para que você tivesse uma melhor lucratividade. E qual é a nota que você dá para você, para a sua empresa, da gestão comercial que você desenvolve no seu negócio atualmente? Bem, feita essa introdução rápida, eu vou falar da segunda parte. Na segunda parte, nós vamos falar especificamente sobre 4 temas relacionados à venda. O que será vendido, quanto custa, como vender mais e qual a lucratividade que eu tenho com as minhas vendas do meu negócio. Primeiro ponto, o que será vendido? Você tem uma relação, independente do grau de informatização da sua empresa, você tem a relação de todos. Quando eu digo todos, não é força de expressão. Todos os produtos ou serviços que você vende na sua empresa. Se você não tem, não seria interessante você ter? Por que você não tem? Você determinou o volume de vendas que você espera de cada produto todo mês? Não é importante para você saber o que seria interessante para você vender, aqueles produtos que te dão mais lucro, para que você focasse talvez mais naqueles produtos ao longo do mês? Você determina, você estabelece suas metas com base em quê? Que parâmetros você tem para estabelecer essas metas? Você determina o custo exato, você tem o custo exato de oferecer os produtos que você tem na sua empresa, os serviços que você tem para os seus clientes, desde o custo de produção bruto até o produto acabado, entregue, tudo, literalmente tudo. Tem um termo em inglês que justifica essa questão de custo, porque fazer gestão de custo realmente é difícil, mas o termo em inglês significa follow the money, siga o seu dinheiro, ou seja, considera todo mundo que você paga e anota todo mundo que você paga. Os seus custos vão estar anotados ali no curto, médio e longo prazo. Agora, então, qual o custo das suas vendas? Qual o custo de aquisição e produção? Por exemplo, eu falei aqui da minha loja de material de construção. Quanto custa um saco de cimento, por exemplo? O saco de cimento me custa R$10 e eu vendi o saco de cimento por R$20. Ou seja, eu tenho uma margem de R$10 aí que a gente vai falar a respeito disso, mas ele me custou 10 diretamente. Quais outros custos estão diretamente relacionados? Digamos que nessa minha loja de material de construção eu compro aço e mais do que vender o aço, eu também estou vendendo vigas, armação já montada, de viga, de coluna e tudo mais. Quanto que isso me custa daquele operário, daquele armador que está trabalhando fazendo isso? Qual o custo de marketing e de vendas por cada unidade que eu vendo ao longo do mês, que eu me disponho a vender? Por exemplo, eu quero vender 1.000 sacos de cimento. E eu fiz um anúncio no outdoor, no jornal, na rádio, não importa, eu fiz algum tipo de anúncio e gastei R$1.000 de anúncio. Se eu gastei R$1.000 de anúncio e vendi, além do que eu, por exemplo, normalmente eu vendo 500, e aí eu passei a vender 1.000. Ou seja, eu investi R$1.000 e tive um aumento de vendas de mais 500. Se eu dividir 1.000 por 500, eu chego à conclusão de que cada saco de cimento me custou R$2 a mais por conta desse anúncio, ok? Eu coloquei um anúncio de R$1.000 e vendi 500 sacos de cimento a mais. Qual o custo de administração e despesas por unidade? Custo de administração são aqueles custos que não entram diretamente ali na venda do seu produto. É a moça do caixa, é a pessoa que cuida do financeiro, é o seu gerente, é a moça que trabalha, por exemplo, na limpeza, a faxineira da sua loja. Qual o custo do trabalho, incluindo o seu trabalho? Você tem uma retirada mensal? Essa retirada ela é contabilizada onde? Você contabiliza isso no custo do seu trabalho? Nos seus custos, no custo da sua venda? Qual o custo de defeitos, devoluções e perdas que você tem?
muito provavelmente, por exemplo, eu estou dando o exemplo de saco de cimento. Algum saco de cimento ele rasga na entrega. Algum tijolo, quando a loja de material de construção vai entregar, esse tijolo quebra. Existem perdas, existem devoluções por defeitos. Isso, você tem a gestão disso, está anotado, isso está contabilizado ali dentro da sua empresa? Sobre lucro, a gente vai falar daqui a pouco, mas o lucro exato por unidade, após fazer tudo isso, ou seja, eu vendi o saco de cimento por R$ 20, contabilizei todos os custos, eu sei quanto de fato eu ganhei em cada saco de cimento que eu vendi. A partir do momento que eu tenho isso tudo contabilizado, a minha gestão ela fica mais fácil, ela fica mais simples de fazer, e daqui a pouco a gente vai mostrar aqui um exemplo disso. Como que eu faço para vender mais? Existem 4 formas de vender mais. Aumentando o número de lead. O que é lead? É aquela pessoa que se interessa pelo meu material, pelo meu produto, pela minha loja e perguntou o preço. Se eu aumento o número de leads, o número de pessoas que vêm fazer orçamentos comigo, provavelmente eu tenho a chance de converter mais. O que é converter? Por exemplo, cada 10 leads eu vendia 5. Eu submeti o meu pessoal de vendas a um determinado tipo de treinamento. Eu me treinei, passei por um determinado tipo de treinamento, criei uma determinada metodologia de treinamento e com isso eu aumentei a minha taxa de conversão. Taxa de conversão é venda pura, aqui é técnica de venda. Aumentando a recorrência. Uma pessoa que constrói uma casa e que me compra o material de construção para construir a minha casa, de repente ela não vai construir outra casa. Mas o pedreiro, o engenheiro, o arquiteto que trabalha para essa pessoa, ou essa própria pessoa, quando for fazer um puxadinho, um aumento, uma reforma, ou for fazer outra casa, enfim, ela, à medida que ela volta para comprar de mim, ela está fazendo o que a gente chama de recorrência. A recorrência é a recompra. É aquela pessoa que saiu na boca do funil e entrou de novo, e entrou de novo, e entrou de novo. Por isso que é importante a nossa fidelização de cliente. E eu também vendo mais, aumentando o meu ticket médio. Ticket médio é o quanto você vende em média por cliente. Digamos que cada cliente que entra na minha loja compra um saco de cimento e eu vendo o saco de cimento a R$ 20. Então, o meu ticket médio é R$ 20. E aí, eu posso oferecer, se eu entender o que a pessoa vai fazer com esse cimento, por exemplo, ele vai fazer um reboco numa parede e eu posso perguntar para ele se ele quer que seque mais rápido esse reboco e oferecer um cimento que custa mais caro, é um cimento de secagem mais rápida, é um cimento especial, mas que provavelmente me dá uma margem maior. Então, eu estou aumentando o ticket médio. Se o cara vai rebocar a parede da casa dele, eu posso oferecer para ele uma tinta, porque provavelmente ele vai pintar a parede depois. Eu estou fazendo um termo em inglês que a gente chama de cross-sell. Eu estou apresentando para ele um outro produto que vai agregar ao produto dele para dar um resultado melhor. Quando eu apresento um cimento de secagem mais rápida, por exemplo, eu estou fazendo um upsell, eu estou aumentando o valor do ticket médio. E aí eu posso oferecer um porcelanato, um reboco, um material hidráulico, um material de acabamento, um vaso sanitário, enfim. E com isso eu estou aumentando o meu ticket médio. Então é muito importante que a gente tenha a lista dos produtos e dos serviços que a gente quer vender, que a gente está dispondo a vender, e principalmente determinar quanto que a gente quer vender de cada um. Porque com isso a gente consegue ter informações suficientes para a gente fazer uma gestão do lucro que a gente vai tratar logo no slide seguinte. Agora vamos falar de despesa. Eu não vou entrar em questões contábeis aqui para diferenciar despesa e custo, tá bom? Eu vou considerar aqui tudo como sendo as coisas normais que a gente, como eu falei ali atrás do follow the money, tudo custo. Eu estou considerando tudo que sai, tudo que eu tenho que pagar, ok? Então nós temos 2 naturezas de custo. Custo fixo e custo variável. Custo fixo, é aquele cujo valor é fixo? Não, muitas pessoas interpretam dessa forma. Custo fixo é aquele custo que, independente da minha venda, ele vai acontecer. Que é o salário do meu funcionário, que é o contador que eu pago, que é a luz, o telefone, o software que eu pago o royalty dele mensalmente, que é o alarme, a segurança, enfim, são os custos recorrentes que acontecem todo mês dentro da minha empresa e não tem nada a ver com a minha venda. Os custos variáveis, eles estão diretamente relacionados à minha venda. É o custo do produto, é o custo do saco de cimento que eu vou precisar repor no meu almoxarifado, no meu depósito. É o custo
da comissão que eu vou pagar para o vendedor, caso o meu vendedor seja comissionado. Então, como que eu trabalho, principalmente a questão dos custos variáveis? É muito importante eu ter uma lista completa de todos os passos relacionados à aquisição do material. Eu estou comprando cimento diretamente na fábrica. A fábrica entrega para mim e me cobra o frete, ou o frete é meu? Se o frete for por minha conta, eu contrato um carreteiro da minha cidade para ir lá buscar, ou eu mando o meu caminhão com o meu motorista buscar? E se acontecer um acidente? Eu tenho seguro disso? O meu motorista vai pagar pedágio, ele vai dormir na estrada, ele vai a alimentação dele, tudo são custos variáveis, porque se eu não vender, ele não vai, se ele não for, eu não tenho custo, ok? Então é muito importante que a gente relacione todas as etapas de aquisição e da produção de um determinado produto que a gente vai vender para a gente entender quais são os custos. Porque, grosseiramente, lucro é receita menos despesa. Ok? Então, como que eu aumento o meu lucro? Se eu aumentar a minha receita, por isso eu falei ali daquelas 4 formas de vender mais, ou se eu baixar as minhas despesas. Ok? Então, eu preciso ter uma gestão dessas despesas. E eu quero perguntar para vocês a respeito de margem de contribuição. Mas se eu compro o cimento a 10 e vendo o cimento a 20, muita gente acha que o lucro é de 10. Não, 20 menos 10 é 10. Opa, e as despesas? Então, isso não é margem de lucro, isso é margem de contribuição. Margem de contribuição é aquele dinheiro, é aquela margem que eu tenho, que eu vou pagar os meus custos variáveis e eu vou pagar os meus custos fixos e variáveis e vou ter lucro caso sobre. Então, é claro que a gente quer ter lucro no nosso negócio, então é preciso a gente ter muito bem a gestão de tudo isso que eu estou dizendo. Margem de contribuição, então, é a receita menos os custos variáveis. Eu recebi R$ 20, tirei R$ 10 para repor o cimento que eu vendi, me sobraram 10. Com esses R$ 10, eu tenho que pagar uma fração do custo fixo e ainda obter o meu lucro. A gente vai fazer o exercício já já e isso vai ficar mais claro para vocês no exercício, eu espero. Eu vou compartilhar a outra tela aqui. Marcos, se você precisar fazer alguma observação aí, fica à vontade. Se tiver alguma coisa de desacordo, tempo e tal, fica à vontade, tá bom? Perfeito, Alexandre. Tá muito bem conduzido, o tempo está adequado. Eu estou combinando com a Raquel para levantar todas as dúvidas. Nós estamos com as 40, nós estamos com mais de 86 pessoas participando e as 40 empresas que participam do PDQF estão presentes. Muito obrigado, parabéns pela presença de todos. Bacana. Estou pedindo para a Raquel juntar, coletar todas as dúvidas. Aqui ao final da sua fala, queria alinhar isso contigo. Você troca ideia com a turma aí que está perguntando para a gente, beleza? Claro que sim, Marcos. E o que porventura não der tempo da gente responder agora, depois vocês me passam que eu respondo com prazer. Tá Tá, bom? joia, obrigado. Beleza, vamos lá. Então, pessoal, dando sequência, eu peguei essa planilha, é, é a planilha de produto-mercado que o Marcos, no seminário passado, o Marcos apresentou para vocês e vocês fizeram esse exercíciozinho simples que eu não vou entrar nele porque a gente não tem tempo a respeito dele. Eu só estou mostrando ele aqui, eu vou dar sequência nele, tá bom? Que é, por exemplo, dentro da minha loja de material de construção, por isso que eu peguei esse exemplo, então nós temos aqui os insumos de construção, areia, cimento brita, material elétrico, artefatos de madeira e material de acabamento. E aí, os 4 mercados onde você, porventura, nesse exemplo, né, está atuando com o seu produto, vendendo o seu produto, e eu quero pegar daqui adiante dessa coluna cinza. Nesse exemplo do Marcos, o faturamento foi de 1.240.000, sendo 500 mil para o item A, 90 mil para o item B, 130 mil para o item C, 520 mil para o item D. Então, eu quero começar daqui dessa coluna, desse título vermelho. Eu considerei que a compra do material é de 50%, ou seja, eu compro por 10 e vendo por 20. E considerei outros custos fixos, que são impostos e comissão, eu considerei 10%. Só para título ilustrativo. Por favor, não tentem trazer dessa forma, como eu estou falando aqui dos números, para o mundo real, porque realmente é diferente. Eu peguei aleatoriamente aqui, ok? E aí eu considerei para todos eles, ou seja, material elétrico. Eu vendi 90 mil, significa que eu gastei para recomprar o material 45 mil e 9 mil de outros custos que são comissão e impostos. E o mesmo raciocínio eu fiz para todos 4. Ou seja, os meus custos variáveis aqui foram de 744 mil.
Então, vamos pular para essa coluna azul, margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É a minha receita, 500 mil, menos o meu custo variável, que é 500 menos 250, 250, menos 50, 200. Está aqui, é a minha margem de contribuição. Ou seja, areia, cimento e brita contribuem com 200 mil para o pagamento dos meus custos fixos e para a minha obtenção de lucro. O mesmo raciocínio eu fiz para o material elétrico, para os artefatos de madeira, para o material de acabamento. E cheguei aqui à conclusão de que eu tenho 496 mil reais de margem de contribuição. Isso é lucro? Não. E que a margem de contribuição corresponde a 40% do meu faturamento. Isso não é lucro, porque eu preciso pagar o custo fixo. Para custo fixo, eu usei um exemplo aqui também aleatório, eu considerei aluguel 5 mil, contador 1.000, funcionários, salário, né, 10 mil, encargos sociais 7 mil, energia elétrica 2 mil, telefone 500. Presta atenção, pessoal, que esses itens aqui que eu estou destacando, todos eles ocorrem mês a mês, independente se o valor varia. A energia varia, o telefone varia, a internet varia, a tecnologia varia, mas todo mês eles acontecem, eles são recorrentes. Alexandre, Pois não. aproveitei que você parou para respirar. Você consegue dar um zoom um pouco maior para a gente ter uma visão mais ampla da imagem? Assim está melhor? Tá ótimo. Se você Quer que repete? Não, tá ótimo. Vamos seguir daqui. Se você conseguir encolher a barra de ferramenta ali em cima, ajuda também. Assim? Perfeito. Obrigado. Desculpa interromper. Que é isso. Obrigado você pelo feedback aí. Então, pessoal, aqui eu somei isso aqui, deu R$ 26.150. Mas isso aqui acontece todo mês, então eu tenho que multiplicar isso por 12. A gente está fazendo aqui uma análise anual. Então, esse 313.800 é 26.150 vezes 12 meses. Ou seja, eu preciso pegar R$ 496 da minha que eu tenho ali para pagar que é a minha margem de contribuição, eu tenho que tirar o custo fixo, que é 313, e a sobra, que é igual a 182.200, é o meu lucro. E aí, de onde veio esse meu lucro? Eu fiz aqui uma distribuição uniforme, só para facilitar. O que eu fiz? Eu tenho 496 mil reais de margem de contribuição, sendo que 200 vieram aqui de areia, cimento e brita. 200 corresponde a quantos por cento de 496? A 40%. Então, mesma coisa para o material elétrico, mesma coisa para o artefato de madeira, mesma coisa para o material de acabamento, fechou aqui em 100%. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 40% de 200 mil, que é o valor que eu tenho, eu contribuí com 40%, que deu 126. Então, eu dei 126 para pagar a conta do custo fixo e me sobrou 73, ou seja, areia, cimento e brita me deram 73.467 de lucro. Material elétrico me deu 13 mil. Artefato de madeira me deu 19 mil. Material de acabamento me deu 76 mil. Olha só, nesse exemplo simples, como eu sei o produto que me dá mais lucro. Então, se determinado produto me dá mais lucro, não seria interessante eu concentrar as minhas investidas de venda para vender mais desse produto que me dá mais lucro? Mas eu só vou fazer isso se eu tiver uma gestão das minhas vendas, eu tiver uma gestão comercial. E aí eu quero falar rapidamente de 7 pontos que eu acredito serem fundamentais para que a gente tenha sucesso em vendas. Primeiro, que não importa como eu vendia 10, 20, 30 anos atrás. Nós vivemos uma nova realidade de vendas onde o cliente tem o poder. O cliente tem uma riqueza imensa de fonte de informação para buscar produtos que substituam o meu, produtos melhores do que o meu, produtos mais baratos do que o meu, e eu não posso ficar refém disso, eu tenho que acompanhar isso, eu tenho que acompanhar esse movimento. Então, é muito importante que eu saiba fazer uma boa prospecção. Não é só questão de abrir as portas da minha loja e entra quem quer. Quem eu quero que entre? Como que eu vou prospectar aquele cliente que é mais ideal para mim? Uma criança de 10 anos é um cliente ideal para mim na minha loja de material de construção? É claro que não. Então, eu não vou fazer uma campanha de marketing para ele, eu vou fazer para a mãe e para o pai dele.
De repente, eu posso até explorar a criança do ponto de vista de reformar a casa, de ter um quarto agradável, de ter uma área de recreio na casa, enfim, é outra situação. Mas a criança em si não tem o poder de assinar o cheque, não tem o poder de me dar o cartão de crédito, de fazer o meu pagamento. Eu preciso criar um relacionamento com o meu cliente. À medida que eu identifico quem é o meu cliente, eu preciso me relacionar com ele. O cliente, hoje, ele compra se ele me achar amigo dele, se ele me achar professor dele, ou se ele me achar consultor dele. Não que eu vá me fantasiar ou me travestir dessas pessoas, mas eu preciso me relacionar bem para adquirir a confiança do meu cliente. Eu preciso identificar as necessidades do meu cliente. Tem um asterisco ali, que eu vou contar um caso para vocês daqui a pouquinho. Aí sim eu vou fazer a apresentação e é importante eu ter aí o poder da persuasão. Poder de persuasão no sentido positivo, no sentido de saber explicar para a pessoa aquilo que talvez ela não enxergou, para que ela tenha confiança e acredite que o meu produto pode satisfazer as necessidades dela. É muito importante que eu tenha controle de possíveis objeções. Na maioria das vezes, objeções é porque a pessoa não entendeu o que a gente tem para vender para ela. Porque se ela tem necessidade, como é que ela pode ter objeção para uma coisa que ela tem necessidade? Então, à medida que a gente for treinado para quebrar isso, e quebrar no sentido natural de conversa, e não querer enfiar a goela abaixo do cliente aquele determinado produto. E aí o fechamento, gente, fica tão simples quanto apanhar uma laranja num pé de laranja. Porque o fechamento ele é natural. O fechamento, talvez, para muitas pessoas, a pior etapa de um processo de vendas, mas ele é natural, porque você já foi trabalhando tudo ao longo aí do processo. Ali está escrito brinde, porque eu vou dar um e-book sobre fechamento de vendas para vocês. Nós estamos encerrando a segunda parte aqui, eu quero falar para vocês um caso rapidinho de um mineiro que foi buscar emprego nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, uma espécie de shoppings, que eles chamam de malls, são grandes lojas que vendem de tudo. E esse mineirinho foi procurar emprego lá e todo mundo riu do jeito dele, da forma como aquela pessoa se mostrou, muito simples e tal. E aí o cara falou para ele, cara, você deu sorte, hoje é quinta-feira e eu estou precisando de um vendedor e eu vou pedir às pessoas para te mostrarem a loja aqui, o que a gente tem para vender. Mas eu te falo uma coisa, você vai fazer um teste na sexta, no fim da sexta a gente vai fazer uma reunião e você tem que bater a meta de $100 mil, você tem que vender em um dia. Então, na quinta-feira você vai fazer o treinamento, na sexta-feira você vai vender, na sexta-feira a gente vai fazer uma reunião, porque todo mundo aqui vende mais de $100 mil, você tem que vender mais de 100 mil. E esse gerente foi viajar, no dia seguinte ele voltou no fim do dia, o mineirinho tinha passado ali pelo treinamento e tudo mais, e aí quando ele foi fazer reunião, fulano, quanto você vendeu? Gabriel, quanto você vendeu? Marcos, quanto você vendeu? Raquel, quanto você vendeu? Todo mundo tinha vendido mais de 100 mil. Quando perguntaram para o mineirinho, ele falou assim, eu vendi $2 milhões e 500 mil. E o gerente quase desmaiou. Pô, cara, como que você vendeu 2 milhões em um dia? Aí ele falou, me conta, o que você vendeu? Ele falou, eu vendi uma casa para um cliente. O que? Você vendeu uma casa? Mas como assim? Eu vendi uma casa na praia. Mas quem que vem numa loja para comprar uma casa na praia? Ele falou, não, você não entendeu, é porque eu vendi uma lancha para ele. E já que eu vendi uma lancha para ele, eu falei, cara, você vai ficar para lá e para cá transportando a lancha? Primeiro que você vai precisar de uma caminhonete 4x4. Eu vendi a caminhonete também, 4x4, e vendi uma casa na praia. Aí ele transporta a lancha e fica lá, passa a temporada e tudo mais. Mas como que isso aconteceu? É porque o cara queria pescar e eu vendi vara, material, os apetrechos, colete, isca, vendi isso tudo para ele e vendi junto esse material complementar. Aí o gerente falou, mas me explica, porque eu não estou entendendo. O cara vem para comprar uma vara de pescar e você vende isso tudo para ele? Ele falou, não, você não entendeu. Na verdade, o cara entrou aqui, por engano, ele estava procurando absorvente para a mulher dele. Ele falou assim, cara, eu sou recém-casado, minha mulher está naqueles dias e a minha mulher ela é uma fera quando ela está naqueles dias e eu saí para comprar absorvente para ela. E aí, como eu não podia atender ele, porque a gente não vende absorvente, eu falei com ele, cara, já que ferrou o seu fim de semana, por que você não vai pescar? E aí foi natural, eu fui entendendo a necessidade do cara e vendi tudo aquilo. Ou seja, a partir do momento que a gente entende a dor do nosso cliente, a gente pode, numa simples conversa, vender aí $2,5 milhões. Para isso, pessoal, para a gente encerrar, dizem que um bom vendedor é aquele que toma muito chá. Ou seja, você tem que ter conhecimento das estratégias, das técnicas, conhecimento do que você está vendendo,
mas, sobretudo, você tem que ter habilidade e atitude de vender. Não dá para ficar com pena do cliente, a gente tem que acreditar naquilo que a gente está vendendo e a gente tem que partir para a ação, porque o não é natural, o não faz parte, mas a partir do momento que a gente tem convicção e a gente tem segurança do que a gente está fazendo, a chance da gente passar por cima disso, quebrar todas as objeções é muito grande. Eu convido vocês aqui a acrescentar 2 letrinhas nesse chá, ou seja, conhecimento, habilidade, atitude, velocidade de ação, porque não dá para ficar pensando, pô, eu não tenho absorvente para vender para o cara, eu vou dizer não para o cara, eu preciso ter ali algum insight e tentar entender uma outra demanda dele para oferecer um produto alternativo. E, sobretudo, ter entusiasmo, porque quem quer trabalhar com vendas não pode ficar daquela forma desanimada que o vendedor, provavelmente já aconteceu com você, que você olha para o vendedor de uma loja e dá preguiça. Você tem quase que pedir, pelo amor de Deus, para o vendedor te vender alguma coisa, né? E hoje em dia as pessoas não vão agir dessa forma. Então você precisa ter entusiasmo para vender. Enfim, para a gente fechar, agora que você viu tudo isso que eu te falei, se isso tudo te tocou de alguma forma, te tocou o coração, te tocou a mente, te fez refletir, o que é que você vai fazer imediatamente para ter uma melhor gestão comercial na sua empresa? De que forma você pode trabalhar para ter uma melhor gestão comercial? Que competências você acredita que você precisa desenvolver para aumentar a lucratividade da sua empresa? Você tem uma relação de todos os produtos, você tem um controle completo dos seus custos, você sabe quem é o seu cliente ideal para você prospectá-lo, técnicas de venda, como que as pessoas vendem, existe metodologia, não existe metodologia, é cada um por si e Deus por todos, querendo vender sobretudo, bater metas, como que isso é feito dentro da sua empresa? E aí, eu vou ler aqui para você 7 questões que eu chamei de para casa, que depois no material que a DVF vai distribuir para vocês, né, vai disponibilizar para vocês. Essas perguntas vão estar lá, não precisa preocupar em copiar, mas eu vou ler todas elas e depois vocês pensem e fiquem com essa reflexão para fazer em casa depois, ok? Liste seus 3 produtos mais vendidos. Por exemplo, no meu exemplo do material de construção, cimento, ferro e azulejo. Peguei três materiais, os materiais que eu mais vendo. É claro, você estabelece um período, no ano passado, ou no mês passado, ou no trimestre, quais produtos você mais vendeu. Como que você pode padronizar as atividades desse produto? Se eu for lá na sua loja amanhã, tem o vendedor A e o vendedor B. Eu vou comprar o mesmo produto, o vendedor A e o vendedor B, eles vão me vender o produto da mesma forma, usando o mesmo procedimento? Isso está claro, isso está escrito, igual uma receita de bolo da vovó, isso está claro para todo mundo? Quais são os 3 principais problemas que acontecem com vendas no seu negócio? Relaciona todos os problemas que você acontece. Liste 3 qualidades ou características mais importantes dos seus principais produtos. Por que alguém compraria de você e não do seu concorrente? O que o seu produto é diferente? É só preço? É só entrega? Ah, o meu produto tem mais qualidade. Cara, qualidade todo mundo tem. Qualidade todo mundo tem que ter. Qualidade não é diferencial, qualidade é obrigação. Quais são os 3 objetivos que você pode alcançar com as suas vendas? Ah, eu quero vender 100 mil esse mês. O que você quer fazer com esses 100 mil? Você vai para a praia? Vai para o exterior? Vai reinvestir na sua empresa? Você quer vender por quê? Tem que ter um propósito esse dinheiro, tem que ter um motivo para ter essa receita. Porque senão, se alcançar bem, se não alcançar, amém. E a gente está falando de uma coisa séria, que é o sucesso da sua empresa. Quais são as 3 habilidades de vendas mais importantes para o seu negócio? Trabalhar como professor, trabalhar como amigo, trabalhar como consultor, criar um bom relacionamento. O que você acha que é mais importante? E quais são os seus principais 3 métodos de atração, captação e fechamento de vendas? Hoje, como que isso ocorre? Se não ocorre, como que pode passar a ocorrer se você achar que isso é verdade para você? Porque isso é verdade para mim, ok? Eu ajo dessa forma e passo para as pessoas aquilo que eu acredito. Agora, você tem que ver o que melhor se aplica para você. Ok? Marcos, termino por aqui. Se as pessoas tiverem dúvidas aí, insights, conclusões, fiquem à vontade. E aqui está o QR Code para alguém baixar lá o meu e-book ou o link, caso alguém prefira copiar o link e para poder copiar o link e acessar lá a internet
e deixar os dados para eu poder mandar o e-book, o PDF do e-book. Tá bom? Espero que tenha sido útil, estou à disposição aqui de vocês. Alexandre, muito obrigado. O que eu te falo aí por ter sido um aluno seu aqui hoje, né, que foi muito esclarecedor. A gente olha a apresentação antes e tudo, mas ouvir você falando gera a gente recebe de uma forma até mais detalhada, mais aprofundada. Muito obrigado, tá? De coração. A gente tem um momento agora para a gente tirar a dúvida, né? E eu vou aproveitar, Alexandre, para fazer um pedido, né? Agradecer as 89 pessoas agora, ao vivo, né? Presentes, né? As empresas do PDQF que estão participando, e falar para vocês que na descrição desse vídeo tem o link, né? Para vocês acessarem o ambiente virtual do programa Força Local, especificamente do pilar de desenvolvimento e qualificação de fornecedores, e lá tem todo o material. Tá? A gente vai disponibilizar, né, Alexandre, essa apresentação, o conteúdo. O seu áudio, pois não? Desculpa, Marcos. Eu coloquei aqui no chat também o link para o pessoal baixar o e-book. Ótimo. Além desse conteúdo que a gente está apresentando no ambiente virtual, o Alexandre está deixando o link do e-book, tá? Por favor, não deixe de acessar. E também, gente, antes de encerrar, vamos para as perguntas, né? Mas antes de encerrar, eu queria deixar para vocês uma pesquisa de satisfação. É muito importante aí para a gente, enquanto Samarco, enquanto equipe da DVF Consultoria que está conduzindo esse programa, ter esse retorno, essa avaliação de vocês. Tá joia? Mas vamos ao que interessa, Alexandre. Eu quero trazer aqui uma pergunta que foi deixada por uma colega nossa do escritório, né, a Nicole. Ela não pôde participar porque ela está conduzindo uma outra reunião nesse momento. A gente tem uma empresa de comércio, né? Aí, emendando a pergunta dela, você chegou a apresentar aí alguns indicadores para a gente acompanhar, para fazer esse monitoramento, né? Ela perguntou se numa empresa de comércio voltada para o ramo do comércio de alimentos, quais são assim os principais indicadores que ela já pode fazer uso deles, na sua opinião? Indicadores em que sentido? Não entendi bem a pergunta, Marcos. No sentido de acompanhar as vendas dos produtos que ela vende. Indicador na área dessa gestão comercial. Olha só. De início, o seguinte, é claro que ela precisa ter um ponto de partida, no meu entendimento, de quanto ela quer ganhar. É meio que uma conta de trás para diante. Quanto que ela quer ganhar? Eu quero ganhar X mil reais por mês. Para valer a pena eu abrir o meu negócio e trabalhar o mês inteiro, eu preciso ganhar X mil reais por mês. Ponto. Digamos, R$1.000. Estou pegando valores aleatórios aqui. Para ela ganhar R$1.000 no mês, quantos dias ela vai abrir? Ela vai abrir 20 dias, só para facilitar as contas. Ou seja, ela precisa ganhar R$50 por dia. Quanto é? Eu estou falando de ganho, então estou falando de lucro. Qual a margem de lucro que ela tem sobre cada refeição que ela vende? Ela precisa. Lembra que a gente falou de custo? Uhum. Então, ela vende uma refeição, o preço médio de uma refeição a R$20, então, e ela ganha R$5 por refeição, ela precisa vender no mínimo 10 refeições. Então, são indicadores, com o passar do tempo, por exemplo, se ela mede isso diariamente, semanalmente, quinzenalmente, ela tem, ao longo da primeira semana, ao longo da primeira quinzena, ela já tem dados suficientes para ela ver se ela precisa fazer alguma estratégia diferente, ou o caminhar natural das coisas vão levá-la ao resultado que ela quer. Entendi. Então, a gente está falando de um histórico de acompanhamento, né? Definir um indicador e ter um acompanhamento no histórico. Exatamente. Ela precisa definir um prazo, né? um prazo temporal e fazer um acompanhamento justo disso daí. Tá. Obrigado, Alexandre. Alexandre, a gente tem recebido comentários aqui no chat positivos, o pessoal agradecendo e parabenizando a apresentação. Eu queria trazer mais duas perguntas, né? Uma do Humberto Filho, da S Solution. Ele pergunta o seguinte, a primeira pergunta, então, é essa dele, né? Você responde, depois eu vou para a próxima. A publicidade do negócio é um diferencial para uma boa performance do empreendimento?
a publicidade do negócio é um diferencial para a performance comercial do empreendimento? No âmbito das estratégias de alcance do público-alvo? Então, a pergunta dele é se essa publicidade é uma boa, é um diferencial, né, para a performance, e se ela está no âmbito da estratégia do alcance do público-alvo. Tá, desculpa, o nome dele é? Humberto Filho, da ES Solution. Obrigado, Humberto. Obrigado pela pergunta, Humberto. A sua pergunta é muito pertinente. Eu vou falar rapidamente dela aqui, porque eu acho que ela está mais alinhada com a parte de marketing, né? Como eu falei, a gestão comercial é vendas e marketing. Tem a parte do marketing, que vai ser tratada posteriormente, e tem a parte de vendas, que é hoje. O marketing não tem a pretensão de vender. O marketing tem a pretensão de mostrar para as empresas, mostrar para as pessoas o que você é, o que você faz, os benefícios de comprar de você, seja benefício financeiro, benefício da tecnologia, de inovação e etc. e tal. Mas eu vou ousar falar que sim, até para não ficar em cima do muro aqui, eu vou falar com você que sim, que a publicidade ela é essencial, ela faz parte de um dos 4 P's do marketing, que é produto, preço, promoção, né? Que é você promover o seu produto, não promoção de compre 2 e leve 3, não é isso, é promoção no sentido de divulgação, né? E a praça de distribuição. Provavelmente a professora vai, com toda certeza, a professora vai tratar isso. Então, assim, respondendo objetivamente, eu acredito que sim, e faz parte das suas estratégias, sim. Uma vez identificado o público-alvo, você vai desenvolver determinada publicidade focada naquele público que você escolheu. Inclusive usando a ferramenta, Facebook, internet, outdoor, rádio, televisão, jornal, enfim. Alexandre, obrigado. Eu vou passar para mais uma questão, a questão da Rosinardi, tá bom? A Rosinardi perguntou para a gente, a criação de uma metodologia eficiente pode transformar um ser humano comum em um vendedor de sucesso? Vamos lá, achei bacana isso, Rosinardi, de você falar de um ser humano comum e um vendedor de sucesso. O vendedor de sucesso é um ser humano comum. Ele simplesmente desenvolveu determinadas técnicas e não teve... Lembra quando eu falei do chá ali, rapidinho? Quer dizer, o nosso tempo é curto, não dá para a gente desenvolver muito as nossas teorias, mas um vendedor de sucesso é um cara que pegou o conhecimento sobre o produto e sobre técnicas de vendas, ele treinou, ou seja, ele desenvolveu aquela habilidade de treinar e ele não tem medo de tomar não. Então, ele vai e fala e certamente muitas pessoas vão dizer não. A cada 10 pessoas, talvez 5 digam não, 5 digam sim. Ele não se fixa nos nãos, ele fixa nos sims, que é a parte positiva. Esse aí é uma virada de chave, é questão de mindset, de entendimento. Mas então, te respondendo objetivamente, sim, tudo passa por um treino, passa por aprender as técnicas adequadas, passa por conhecer o seu produto, por acreditar no produto que você está vendendo, porque ninguém vende aquilo que não acredita, na minha opinião, né? E aí é o primeiro passo para que você faça essa virada assim e se transforme no vendedor de sucesso. Legal, Alexandre, obrigado. Obrigado, viu, Rose, pela a questão. Alexandre, essas foram as 3 questões que nós recebemos, né? Como eu falei, as pessoas que estão no chat, elas estão te parabenizando, tá? Agradecendo e parabenizando. Eu gostaria de te parabenizar também pela palestra, pelo apontamento, e gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final a todos nós que estamos presentes, né? Na expectativa de aparecer uma pergunta ainda, que a gente tem mais 5 minutos antes de fechar a fala, mas, por favor, seus comentários finais, aí depois você passa para mim, que eu faço o encerramento. Bacana. Marcos, não por acaso eu comecei essa palestra falando da teoria do mito do empreendedor de Michael Gerber. Empreender, aparentemente, é uma coisa muito fácil. E no momento como a gente está vivendo agora, no momento de crise econômica, de pandemia, de dificuldade, etc. e tal, muitas pessoas acabam encontrando no ato de empreender uma solução ou uma alternativa para aquela situação que elas estão vivendo de necessidade de geração de renda. E eu não estou falando nada contra, eu não estou julgando pedra, né? Não estou criticando atitudes dessa natureza. Eu só alerto que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter base, a gente precisa ter sustentação, a gente precisa aprender.
E aí eu já pego o gancho para parabenizar vocês pelo trabalho que estou fazendo, a Samarco, parabenizar a Samarco por esse programa, porque até onde eu entendi, e fica à vontade para me corrigir se eu tiver tido um entendimento equivocado, a Samarco está preparando as empresas dessas comunidades não só para servirem a ela, a Samarco, como para servir a própria comunidade. Ou seja, o desenvolvimento das empresas, ela está dando uma big de uma oportunidade para que as empresas se aperfeiçoem naqueles pontos. Então, a minha fala é no sentido de, assim, aproveitem ao máximo o programa, porque esse programa é muito importante. Na verdade, ele é essencial para o sucesso aí das empresas e empreender é uma coisa muito séria. Gildimar, Alexandre, o Gildimar fez um comentário no chat que eu vou aproveitar para trazer para você. E isso tudo que a gente conversou aqui serve para o setor de serviço? O comentário dele foi, muito embora no nosso segmento seja serviço, tiro muito proveito de sua palestra para a nossa gestão. Aí eu te pergunto, o setor de serviço pode aproveitar desse conhecimento, desse conteúdo que você compartilhou conosco? De que forma? Judimar, Gildimar. a lógica é a seguinte, tira a palavra, onde eu falei produto, onde eu falei cimento, onde eu falei aço, onde eu falei azulejo, você tira essa palavra e coloca serviço. É a mesma coisa, a lógica é a mesma. Então, você está apresentando um serviço, não sei a natureza do serviço que a sua empresa apresenta, mas você mede esse serviço e você é pago por unidade do seu serviço, seja ele hora, metro quadrado, enfim, tem uma unidade de aferição, de medição disso, né? Tem uma métrica nisso. Então, é importante que você tenha o controle dos seus custos, porque os seus custos são fundamentais tanto na precificação quanto na gestão, aí, no controle do seu negócio. Então, objetivamente, serve para produto, serve para serviço, a lógica é a mesma. É claro que você entende do seu negócio melhor do que ninguém. O importante é você usar esses conceitos e aplicar esses conceitos dentro do que você já sabe de melhor que é fazer a sua prestação de serviço. Tá joia. Legal, Alexandre. Acho que complementou. Temos mais uma pergunta. Estamos com tempo? Estamos com tempo. É de Gleiciane Dutra. Alexandre, a gente pode fazer essa última pergunta? De minha parte, fica à vontade. Tá. O que você acha de venda para órgãos públicos? Eu fico à vontade para responder essa pergunta sua, Gleiciane, porque eu trabalhei fornecendo para órgãos públicos por mais de 20 anos. Existe uma peculiaridade muito grande que os órgãos públicos eles são regulados por uma lei, que é a Lei 8666, uma lei de 93, uma lei que está velha, já está passando, inclusive, por situações aí de atualizações. Se você não tem essa experiência, primeira coisa, busque entender da lei, porque a lei regula todos os contratos, todas as formas de contratação, de licitação e etc. Né? Com qualquer órgão público de qualquer esfera, município, estado, união, enfim, essa lei ela é ampla e única no Brasil. E o órgão público, ele tem as suas particularidades, ele tem as suas peculiaridades. Então, é importante você entender disso, é aquela história de entender o seu cliente. Lembra que eu falei disso? Então, assim, ali com o órgão público não vale tanto aqueles 7 itens que eu coloquei de relacionamento e etc. E tal, porque o órgão público, por mais que o prefeito, que o chefe de compra seja seu conhecido, seu amigo, você vai ter que se submeter à lei. Então, ali não é se ele gosta de você ou do seu produto ou do seu preço, ele tem a lei a seguir. Então, tem situações ali que precisam ser consideradas. Mas eu fiz isso por mais de 20 anos da minha vida e foi bem interessante nas experiências que eu tive. Tá joia. Alexandre, está faltando 1 minuto. Agradeço enormemente a sua participação, a parceria que você tem conosco, né? E principalmente pela explanação tão assertiva e o conteúdo que você apresentou hoje, né? Estendo o agradecimento a todos que participaram, aos 77, as 77 pessoas que estão conosco até o momento, né? Obrigado por ficarem até o momento. Gostaria também de agradecer, Alexandre, a Samarco, nas pessoas da Ilana Vilela, Elisângela Toledo e Luana Costa, que são as coordenadoras desse projeto, quem permite a gente a trocar informação e levar esse conteúdo. Faz 40 empresas que atuam diretamente no projeto e para as outras, né? Temos empresas aqui de vários estados brasileiros hoje, né? Certamente, Alexandre, esse conteúdo, eu não tenho dúvida, que você apresentou,
auxiliará os empresários, os gestores, no desenvolvimento de uma boa gestão comercial, né? Gostaria de destacar o ambiente virtual. Por favor, não deixe de acessar a Raquel Graciotti e o Gabriel Murta, meus colegas da DVF que nos acompanharam por todo esse momento nos bastidores. Muito obrigado. Eles deixaram o link também do livro do Alexandre, né? E eu gostaria de avisar que, né, nessa descrição tem a pesquisa de satisfação. Por favor, não deixe de preencher, né? E para finalizar, eu gostaria de aproveitar a todos os participantes, principalmente os nossos as 40 empresas que estão junto conosco, a reforçar o convite, né, do seminário sobre saúde e segurança do trabalho, que será ministrado pela senhora Cristiane Tassinari, né, realizado para as empresas do Espírito Santo amanhã, às 14 horas da tarde, e pelas empresas de Minas Gerais, na quarta-feira, às 14 horas da tarde. Senhores, muito obrigado, boa noite, bom descanso. Valeu, Marcos, boa noite.